aqui a gente... a senhora mora aqui em Santos, né? Aqui a gente tem uns estudos, né, também, para 2050, se eu não me engano, que tem uma previsão do mar tomar parte da cidade, né? Tem. Como é que a senhora vê isso? Tem. Então, essa é uma situação que me preocupa muito, assim. Nós temos o primeiro plano, acho que o primeiro plano de ação climática de Santos foi de 2016. Esse plano foi revisto agora em 2022. Então, nós temos um plano. O que é um plano? Né? Um planejamento, né? O executivo, a função do executivo é planejar e executar aquilo que ele planejou diante de um problema vislumbrado. Isso é uma política pública. Eu tenho um problema para resolver, eu vou fazer um diagnóstico, vou ver quais são as alternativas para solucionar e vou executar isso. E isso vai sendo sempre revisto para que isso seja sempre melhorado. Isso é uma política pública. Política pública de mudanças climáticas em Santos, ela existe no papel. Há um decreto de 2022 que reviu esse plano, né? E esse plano, ele tem lá, né, os mapas, qualquer um pode entrar aí na internet e ver. Então, as áreas mais suscetíveis a inundações. Então, quais são os grandes problemas desses eventos extremos, né? Chuvas muito fortes, né, como a gente teve em 2020, esses deslizamentos vão ser cada vez mais frequentes. A subida do mar, ventos, rajadas de vento muito forte, a erosão da praia, né? A ponta da praia já está desaparecendo. Mas uma coisa que eu acho curiosa nisso é o seguinte. Há anos atrás, 10, 15 anos, a gente falava em previsões, né? Hoje a gente já está vendo que começa a acontecer, né? Isso, não é mais previsões. Não. Há um consenso científico absoluto. Sim. Né? Não há mais qualquer tipo de dúvida de que isso vai acontecer, e não só vai, como já está acontecendo. Sim. E como disse o professor Carlos Nobre, né, nós temos 2 grandes cientistas no Brasil, que são 2 das maiores autoridades mundiais em mudanças climáticas, que é o professor Carlos Nobre e o professor Paulo Ortacho. Os 2 fazem parte do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, que vem desde 1987 estudando essas alterações. E nós já estamos no 6º relatório do IPCC e cada relatório que sai é mais dramática a situação. E o que o Carlos Nobre, eu não sei se você chegou a ver, acho que foi semana passada ou 15 dias atrás, teve uma reportagem na Folha em que o Carlos Nobre, que é a maior autoridade de mudanças climáticas do mundo, se diz apavorado. E por que ele está apavorado? Ainda bem que eu não vi essa fala dele. Por que ele está apavorado? Porque todas as previsões tá indo muito mais rápido do que qualquer previsão que eles fizeram. Então, claro, eles divulgam sempre o cenário mais otimista, né? Mas mesmo diante do cenário mais pessimista... É pessimista, né? O mais pessimista. Eles divulgam o mais otimista. Ah, divulgam mais otimista? Divulgam mais Nossa. Eles divulgam mais otimista para não apavorar as pessoas. Caramba. Mas mesmo... E também por uma questão econômica, né? Porque é muita pressão do setor petrolífero, é muita pressão. Mas mesmo diante dos cenários mais pessimistas, o Carlos Nobre se diz apavorado. Então, o Santos, como eu ia dizendo, tem esse plano de ação climática, mas, por exemplo, não há dados para planejar. Então, existem lá soluções baseadas na natureza de adaptação climática, que são árvores. A cidade precisa de árvores, desesperadamente, né? Mas não sai plantando qualquer árvore. Tem que ser árvores resilientes, tem que ser maciços verdes em locais estratégicos da cidade, que são as chamadas ilhas de calor. Mas para a gente saber onde vai plantar essas árvores, a gente precisa de um mapeamento dessas ilhas de calor. E para fazer mapeamento, eu preciso de dados. Dados para fazer mapas e planos matemáticos mesmo, fórmulas matemáticas que o computador me diga, olha, aqui que você tem que plantar. Para isso, eu tenho que ter estações meteorológicas em toda a cidade, em lugares estratégicos, e tem que passar um scanner na cidade para fazer como se fosse um mapeamento 3D computadorizado de todos os edifícios, de todos os vazios, de toda a geologia e a topografia da cidade. Com isso, com fórmulas matemáticas, você consegue fazer um planejamento adequado de onde plantar e onde que eu não posso derrubar nenhuma árvore.
na cidade, né? Mas isso não existe. Ou seja, Santos, estamos longe ainda, né? muito longe. Santos só tem uma estação meteorológica e nós não temos a cidade inteiramente escaneada, tem alguns pontos só. Então, não tem como fazer planejamento adequado para combater as ilhas de calor por enquanto, né?